O partido Podemos decidiu eliminar a reputação do senhor Adriano Novunga do CDD. Adriano Novunga, num passado não tão distante, teria aparecido e tornado pública a informação segundo a qual o senhor Albino Forquilha teria recebido um valor de até 219 milhões de meticais para desistir da luta que se estava a travar. Luta esta que visava devolver-se ou fazer-se a reposição da verdade eleitoral. Passe a essas acusações, o senhor Albino Forquilha vai a público dizer que não. Mas, curiosamente, nós lhe vimos encaixando uma BMW nova que inclusive tinha matrícula nova. Adriano Novunga foi ao Ministério Público, submeteu uma queixa contra o senhor Forquilha. Eis que agora o Gabinete de Combate à Corrupção vem arquivar o caso por insuficiência de provas. Segundo como eles apontam, o senhor Adriano Novunga simplesmente foi queixar, não apresentou prova nenhuma. E segundo como disseram, inclusive, no tal comunicado, ou seja, na tal sentença ou documento que deixa claro que aquilo estava arquivado, o senhor Adriano Novunga teria dito algo como, abrir aspas, eu recebi denúncias pelo WhatsApp, sendo que o denunciante estava com mensagens temporárias e as provas sumiram com a passagem do tempo. Eu não tenho provas, mas o senhor Albino Forquilha recebeu 219 milhões de meticais. Por conta disso, por causa da inexistência de provas ou insuficiência de provas, o caso acabou ficando arquivado. E nesta fase em que nós nos encontramos, meus caros irmãos, o senhor Adriano Novunga corre risco de acabar no tribunal, porque o partido Podemos diz que vai fazer de tudo para poder colocar o senhor Adriano Novunga na barra da justiça e responder por todas aquelas coisas que ele afirmou no passado, porque, segundo como eles disseram, aquilo custou a reputação não só do partido, como também dos seus membros, assim como também infraestrutura ligada ao partido Podemos e aos seus membros, porque a perseguição não foi em escala menor, foi mesmo em escala maior. Agora, de onde é que Adriano Novunga pode ter tirado aquela informação? Será que Adriano Novunga foi o mentiroso nesta cena toda? Irmãos, existe uma coisa chamada manipulação e, infelizmente, Adriano Novunga parece ter caído na manipulação perfeita da Frelimo. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá continuar. maisvendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixa o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. A verdade eleitoral é uma coisa que o povo moçambicano desejava muito que essa coisa se repusesse. Infelizmente, essa coisa não foi reposta. O partido Podemos esteve na vanguarda das manifestações. Quer dizer, eles na verdade nunca estiveram na vanguarda das manifestações. Quem esteve na vanguarda das manifestações foi o povo, foi Venâncio que esteve a liderar as manifestações. No meio destas coisas todas, reclamava-se a reposição da verdade eleitoral. E inclusive o senhor Forquilha teria numa das suas aparições públicas adiantado que o partido não abriria mão das manifestações porque seria através delas que se ia repor a verdade eleitoral neste país. Infelizmente, a coisa não saiu por aí. O senhor Forquilha foi visto em uma nova viatura e se ficou a saber que ele havia encaixado 210 milhões de meticais. Tais 210 milhões de meticais, quando o povo soube que havia recebido, ficou enfurecido e começou a mandar dinheiro para Forquilha, naquela de Forquilha, está aí o dinheiro. Nós queremos que você devolva o dinheiro que recebeu dessa malta toda. Com isso tudo, Albino Forquilha deu uma conferência de imprensa a desmentir que tal tivesse acontecido. Sem ou com provas, nós não sabemos se isso realmente aconteceu, porque confiávamos que isso tivesse acontecido, até porque o senhor Novunga esteve a fazer pressão lá do outro lado na justiça com vista que o senhor Forquilha fosse responsabilizado. No meio destas cenas todas, quando o Gabinete de Combate à Corrupção veio nos dizer que houve insuficiências de provas, aí começo a pensar em outras cenas que podem ter acontecido e que estejam a acontecer nesta fase. Preste atenção. Vamos lá supor que tenha havido negócio entre a Frelimo e o senhor Forquilha e que desse negócio tenham saído esses tantos milhões. Para que Adriano Novunga soubesse que tal houvesse acontecido, era necessário que alguém tivesse vivido a situação e que tivesse prova material para poder apresentar as coisas. Tendo o denunciante usado a WhatsApp, eu acho que se as provas sumiram, não houve aquela coisa chamada inteligência pela parte do senhor Adriano Novunga, no sentido de ou gravar a tela ou fazer prints
Porque aquelas cenas, quando tu tens conversas com tempo definido aqui no WhatsApp, ali tu tens a notificação que te diz, aqui as conversas duram apenas 24 horas. E depois das 24 horas, a coisa some. E ele não fez print, não gravou tela, não fez absolutamente nada, confiando que aquela fonte não lhe fosse trair, provavelmente. Com isto tudo, é muito bem provável que isso fizesse parte do circuito da Frelimo. Eu disse no passado, no último vídeo em que eu falei sobre este assunto aqui, que aqui é muito bem provável, porque Adriano Novunga é aquele gajo que é anti-governo, é aquele gajo que critica o governo, cai em cima do governo e cria condições para que o governo sinta pressão para poder trabalhar. E Adriano Novunga não tem dinheiro. Aquilo que ele trabalha, aquilo que ele produz, não gera dinheiro. Consegue entender? É um dinheiro que vem de financiadores de fora, que criam, por intermédio do seu trabalho, espaço para que eles possam ter algum benefício. Não me vão dizer que aqueles financiadores simplesmente tiram dinheiro, tipo, toma lá dinheiro, vai lá fazer isso, que haja liberdade de expressão, que haja isto e tal. Não, eles visam uma coisa. E Adriano Novunga faz um trabalho excelentíssimo. Com isto tudo, com o governo a sentir a pressão que Adriano Novunga exerce por cima de todas as suas atividades, o que o governo faz? O governo é bem provável que decida ou que tenha decidido em montar esta coisa, montar uma testemunha que provavelmente fosse descartar o número, apresentando-se como alguém que tivesse provas e apresentar coisas que realmente fizessem sentido ao ponto de excitarem Adriano Novunga e Adriano Novunga decidir inscrever e submeter a papelada lá no Gabinete de Combate à Corrupção. Com isto tudo, quando a coisa começa a meio que ter pernas para andar, a testemunha pode ser que tenha sumido no meio desta cena toda, que vamos lá, suma daqui, não apareça, não fica à vista, ninguém deve te ver, esse gajo se te procurar, não te deve encontrar. Por quê? Porque se ele tiver coisas sem como provar, o processo vai ficar arquivado, o Partido Podemos vai lhe processar bem, com garantia clara de que esse Partido Podemos vai ganhar. E se o Partido Podemos ganhar, a reputação do senhor Adriano Novunga vai estar em jogo. E a opinião pública vai assassinar Adriano Novunga e os patrocinadores, os financiadores do projeto CDD vão desistir de Adriano Novunga e, consequentemente, nós não vamos ter pedra no nosso sapato. A partir de quando eles conseguirem realizar isto com tanta maestria e os seus financiadores, os doadores do projeto CDD não compreenderem a máfia que teria rolado aqui e quiserem julgar Adriano Novunga por conta dessas cenas todas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a organização não governamental a não funcionar tranquilamente aqui na nossa pátria e, consequentemente, o governo vai começar a fazer e desfazer, porque há de haver poucas sociedades civis aqui, nada se vai fazer para poder se pressionar ao governo, ninguém vai ter coragem, bolas no lugar, o suficiente para chegar e dizer para o governante, você está errado. Então, o Partido Podemos, por sua vez, diz que sempre se manteve naquela de nós não fizemos nada, nós não recebemos. Por consequência disso, o senhor Forquilha teria sofrido, a sua residência parece ter sido vandalizada, algo do gênero, que é, nós não gostamos de ti, Forquilha, vendeste a nossa luta, nós não concordamos. Irmãos, as ONGs, elas não têm dinheiro. Estas sociedades civis, elas não produzem dinheiro, elas gastam dinheiro. Criam espaço, criam pressão para que o governo tenha decência, tenha travões, respeite o povo. E essas organizações aqui não governamentais, elas dependem de financiadores. Que alguns financiadores às vezes podem ser parceiros do mesmo governo, que o governo esteja a atrapalhar nisto e daquilo. Então eles financiam esses das organizações não governamentais para que haja espaço para que essas organizações, esses patrões consigam realizar os seus planos. Com isso tudo, com o governo a criar condições de haver problemas, eles financiam lá do outro lado a pressão e eles conseguem um espaço livre para seguirem tal. Então, quando se ataca a reputação destas pessoas, irmãos, a coisa complica-se. Os cidadãos podem desistir de financiar e esperarem que se crie uma outra sociedade civil em algum outro lugar, com outros termos, com outras políticas e tantas outras coisinhas. Então, o que está a acontecer com o senhor Adriano Novunga é o que está escrito no livro As 48 Leis do Poder, na lei número 5, onde se diz que tudo depende da reputação. Faça de tudo, entregue a sua alma para poder defender a sua reputação. Se alguém tentar te atacar, mexa na reputação da
a pessoa de todas as formas possíveis e depois coloca-lhe em praça pública para que o povo possa fazer o seu linchamento. É esta coisa que está-se a pretender fazer. Agora, o jornalista da Miramar teria perguntado ao representante do Podemos, e se Podemos, como Novunga ligar para o Podemos, o que é que vocês vão fazer? Disse, não, nós não temos necessidade de fazer alguma coisa como essa. O que nós vamos fazer é usar a mesma força, a mesma energia, literalmente, que ele usou para poder nos denigrir, porque isto aqui trouxe consequências negativas. Vamos sim processar, mas Novunga tem que ir se desculpar com o povo, não conosco. Não é conosco que ele tem que se desculpar, tem que se desculpar com o povo moçambicano. Então, nesta fase, a partir de quando ele aparecer, começam a dizer, até o cidadão disse assim, Novunga tem que voltar à 12ª. Eu confiava muito, é um professor doutor, é uma pessoa que eu admirava tanto, nunca havia dito que admirava Adriano Novunga, só agora que as coisas estão assim, já diz que admirava Adriano Novunga. E que, a partir de então, já não está mais com aquele crédito, aquela confiança, aquela admiração na pessoa ou pela pessoa de Adriano Novunga. As coisas se complicaram, meus caros irmãos. Isto aqui, eu sinto que existe um spice do regime da Frelimo nesta cena toda. E há uma coisa, manos, a Frelimo está tão inteligente, que consegue, sem dizer nada, fazer com que tudo se mova, tudo se mexa e que tudo se estrague. Está perfeito para o sistema. Então, eu não sei se você sabia dessa cena. Se é que não sabia, fique já a saber. Ouve essa cena. Clica no like, inscreva-se, ativa o sininho de notificações. E a malta se deverá voltar a ver daqui a pouco. Por agora é tudo. Até lá, um beijão. Chupa!